Fala aí, ouvinte desse podcast, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Framboesa TV. Hoje eu trouxe um tema muito sério e que também vai abrir um novo quadro aqui do podcast. O tema é: e se a água acabasse? Esse novo quadro eu batizei de What If, ou em português, e se, e eu vou trazer aqui alguns temas que seriam possíveis de acontecer, e nada melhor do que começar com o nosso bem natural mais precioso, que é a água. Antes de eu trazer aqui alguns pontos pra gente discutir sobre isso, eu vou pedir que você me siga lá no meu Instagram, aqui no box de descrição do podcast vai ter o link. Já favorita também esse podcast, começa a me seguir. Eu não sei em qual plataforma você está escutando, mas eu tenho certeza que esse podcast já é um dos seus favoritos. Compartilha com os amigos também, que é muito importante para o engajamento. Confere os episódios anteriores, lá eu tô falando sobre as teorias já falei sobre as piores adaptações, o Prêmio Framboesa de Ouro, se você não conhece também, vai lá conferir e se torne um framboeseiro de carteirinha, aqui acompanhando todos os podcasts, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, beleza? Então vamos começar com esse quadro. Provavelmente você já deve ter ouvido, se você é fã de quadrinhos, você já deve ter ouvido a saga da Marvel que se chama What If, tem esse mesmo nome baseado nisso, que é como se fosse, eram suposições de que se acontecesse alguma coisa relacionada com os personagens principais lá. E é isso que eu fiz aqui nesse tema. Eu trouxe para vocês aqui alguns temas para a gente discutir. Esse primeiro episódio aqui, sobre esse quadro, eu trouxe o tema da água, um dos bens mais preciosos que a gente tem no planeta Terra. E para começar, eu pergunto para você, para que a gente precisa da água? Será que ela é tão importante assim? Bom, vai parecer que eu tô fazendo um podcast de ciências, mas não. Daqui a pouco a gente entra na parte do cinema aqui que você tá acostumado. A gente precisa da água para muita coisa: cozinhar, tomar banho, viver, que é o mais essencial. E a água também é um dos grandes meios que a nossa fauna, flora sobrevive. Todo mundo necessita da água para alguma coisa. Eu me baseei para fazer esse podcast no filme Interestelar. Esse filme conta a história de astronautas que a Terra está passando por meio por um apocalipse, que está acabando os recursos naturais, e eles precisam encontrar novos planetas. E esse filme conta a história de 5 astronautas que estão em uma viagem espacial para encontrar alguns planetas que eles já vêm sabendo que poderia ser habitável. O filme não é especificamente sobre a falta de água, mas ele tem um grande ponto que ele toca, que é uma das reservas naturais, a água, que está acabando, e que é necessário encontrar um planeta que tenha água para que a gente possa sobreviver. E isso é um dos pontos bem interessantes que geralmente, ou praticamente em todas as pesquisas científicas, seja de filme até na vida real, o mais importante encontrar num planeta seria a água, porque é o que as pessoas precisam para sobreviver. Então, tendo água, a gente já sabe um planeta habitável. E é isso que acontece aqui nesse filme. Eles encontram um planeta que é completamente de água, outro planeta que é completamente gelado, e eles vão se desenrolando, e o filme não é basicamente só sobre isso, sobre essa sobrevivência, mas envolve outras coisas também, se eu fosse você, eu ia lá assistir Interestelar, porque é um filme muito bom. O nosso corpo também ele funciona com água, apesar da gente não conseguir respirar embaixo d'água, mas a água é muito importante para nossas vidas. E eu também fiz um questionamento quando eu estava criando o roteiro desse podcast. Eu fiz um questionamento: será que teria como a água acabar totalmente? E como será que ela acabaria? Então eu fui fazer algumas pesquisas e eu descobri uma coisa: ela poderia acabar totalmente? Na minha opinião, eu acho que não. De acordo com o que eu pesquisei, ela poderia acabar, mas não seria assim tão fácil. Eu descobri o seguinte: suponhamos que a água seja inesperadamente substituída por ar. A gente sabe que a água ela tem um ciclo, que ela tem um ciclo de sólido, líquido e gasoso, e é sempre nesse ciclo. Imagine que acontecesse esse ciclo e que ela virasse totalmente ar, ela não voltasse a ser água. Nesse caso, os primeiros a sentirem a diferença seriam os banhistas, pescadores, mergulhadores, velejadores e etc. Quem estivesse no raso, por exemplo, a gente estivesse numa praia e tudo isso acontecesse, as primeiras pessoas
pessoas que iam notar a diferença seriam as pessoas que estivessem na água, porque ia ser uma coisa súbita, rapidamente. Quem estivesse no raso, só aproveitando a praia assim naquela parte da areia, por exemplo, sobreviveria a um primeiro momento, talvez com alguns arranhões e machucados, porque seria um vapor tão forte que fariam as pessoas subirem rapidamente. A gente não vê quando a gente está na praia, ou até mesmo uma poça de água na nossa calçada, a gente não vê quando ela evapora. Na verdade, a gente não vê ela evaporando literalmente. Mas, nesse caso, seria toda a água do mundo evaporada ao mesmo tempo. Então, seria bem intenso, seria bem complicado disso acontecer. Tinha que ser uma temperatura muito alta, eu acho que as pessoas já teriam morrido nesse caso. Já as pessoas que estivessem em barco, em alto mar, elas não teriam muitas chances, porque provavelmente a profundidade, elas iam cair e iam morrer. A queda duraria alguns segundos e faria com que as embarcações quebrassem em pedacinhos. Então é muito louco saber que a água poderia acabar. Eu acho assim, a água potável pode acabar de alguma forma, mas provavelmente eles conseguiriam pegar a água do mar, a água o sal, aquela água salgada, e transformar em água potável. E é isso uma discussão que tem até hoje, provavelmente entre a ciência. A água potável é 3% no mundo inteiro, e o resto é totalmente água salgada. Algum dia, com certeza, eles vão descobrir, aliás, eles já sabem como transformar, mas eu tenho certeza que um dia a água salgada será a substituta da água potável, provavelmente porque a reserva irá acabar. O Brasil é uma das grandes referências de água, porque tem uma... Eu esqueci o nome, que fica embaixo da terra, um negócio que tem muita água. É lá para a região centro-oeste, sul, sudeste. Tem muita água lá dentro e é uma das maiores reservas de água do mundo e está aqui no Brasil. Fora que a gente ainda tem a floresta amazônica com o rio Amazonas, que é muito grande também em território. Agora também vamos pensar aqui um pouco. Vamos supor que aconteceu tudo isso, essa água evaporou, não tem mais água pra gente beber, não tem mais água pra gente tomar banho e não tem mais água pra gente cozinhar. Olha só, antigamente, na era das embarcações, quando estavam descobrindo ainda as Américas e estavam descobrindo o mundo em si, vamos dizer assim, era bem difícil cozinhar em um alto mar, então eles não utilizavam a água para cozinhar. Hoje em dia, a gente é praticamente dependente da água para cozinhar tudo. Sem água, a gente não iria cozinhar praticamente nada. Não ia fazer, tipo, macarrão, arroz, feijão. O básico do dia a dia a gente não iria fazer. Então, a gente teria que regredir ao tempo que as pessoas comiam praticamente carne crua. A gente ia voltar para a idade da pedra. Íamos viver como se fossem os Flintstones, só que sem água, porque... Não íamos ter como lavar a louça, ia começar a acumular. Provavelmente ia ter muito lixo, ia ter muitos insetos, ia ter muita sujeira, principalmente dentro da nossa casa, que a gente faz várias refeições ao dia, além de que a gente joga muito lixo, então já ia juntar o lixo, já ia juntar a falta de água, a questão dos insetos, a sujeira, ia ser uma bagunça total. Tenho certeza que íamos sofrer muito por causa disso. Então a gente vamos imaginar agora, estamos num mundo em que a água totalmente evaporou, não temos água para tomar, não temos água para tomar banho, para cozinhar. A gente também ia começar a ter um problema na economia. Isso porque muitos produtos precisam de água, principalmente a carne. Se você fizer pesquisas aí, muita gente se torna vegano por causa disso. Você pode perceber que a água é muito utilizada nesses processos de industrialização da carne. Muitos produtos usam litros, toneladas de água para serem usadas, para serem feitas. Então, a economia seria um ponto muito afetado na questão da falta da água. Imagina só, de um dia para a noite, a água toda sumir e aquela produção inteira ter sido jogado fora. E aí que entra o lixo novamente, porque a produção vai parar, remédios não vão poder ser feitos, doenças não vão poder ser tratadas. Ia ser um apocalipse total. Então a água, para mim, deve ser o problema crucial da sociedade, do mundo. Sem água para beber, os animais iriam se desidratar e morrer em alguns dias. Não se iluda, nós somos animais e morreríamos mais cedo ou mais tarde também. Possivelmente bem mais cedo, já que os animais eles conseguem sobreviver mais tempo sem água. O camelo, por exemplo, é um dos animais que parece que bebe água poucas vezes no mês. E ele consegue armazenar muita água no seu corpo. Já a gente
seres humanos, a gente tem 70% do corpo completamente de água. Metade do nosso peso, 70% do nosso peso é só água. Então, a gente é muito dependente da água. Provavelmente ia começar muitas doenças respiratórias, iam começar doenças nos rins, já que não tem como hidratar. A água que existisse ainda, vamos supor que a água não foi totalmente evaporada, que a água está acabando aos poucos, tanto a água doce quanto a água salgada. Isso seria muito prejudicial a todo mundo. Banho para tomar, meu Deus, tem gente que já não toma banho agora com muita água, imagine com pouca, já é uma desculpa para quem não gosta de tomar banho. Higiene pessoal também, os dentes iam começar a ficar frágeis por causa da falta de higiene. Cáries, meu Deus, ia ser muito esquisito. O nosso corpo ia começar a ficar todo prejudicado, porque ia começar a nascer doenças, já que a gente não ia poder se higienizar. Então, ia ser bem mais fácil contrair alguma doença, alguma coisa que seria prejudicial à saúde. Ia ser muito mais fácil acontecer de tudo na nossa vida que seria maléfico pra gente. E não ia ter tratamento, porque a água acabou. Você não ia poder ir no dentista, fazer uma consulta nos dentes, porque o dentista usa água na sua boca para poder higienizar, e não ia ter nada disso. Pastas de dentes não iam poder ser fabricadas, sabonetes não iam ser fabricados, shampoos, nada. Então a gente não ia, e a gente ia voltar à idade da pré-história, onde não ia ter nada, a gente ia tentar sobreviver, só que ao mesmo tempo a gente não ia ter água. Então seria uma regressão meio esquisita, meio louca. Agora, se você acha que a água não é um bem precioso, pode ter certeza que um dos motivos para que começasse uma guerra seria a água. Olha só, o Brasil ele é um grande país e ele tem muita água, muita reserva de água, muitas florestas. Então, já se existe uma certa rixa entre os países em questão de recursos naturais. Cada um tem o seu, então eu quero preservar o meu, eu quero guardar para mim. Imagina se a água fosse acabando aos poucos e poucos países tivessem essa reserva, poucas pessoas tivessem essa reserva. Ia se começar a dividir a sociedade mais ainda, entre pessoas que teriam água e entre pessoas que não teriam água. Seria uma coisa bem louca de se pensar, já que seria uma guerra muito sangrenta pela água. As pessoas pensarem, meu Deus, eu não tenho água e eu preciso de água, vou fazer de tudo por água. As pessoas morrendo de sede nos seus países, as pessoas morrendo de fome e provavelmente teriam países que iriam se aproveitar disso. Queriam vender água a preço de ouro, mas eu tenho certeza que a guerra seria muito sangrenta e acho que muitos países iriam deixar de existir. Muitas sociedades com certeza iriam deixar de existir. As sociedades mais desenvolvidas, que hoje em dia são sociedades do primeiro mundo, com certeza não sofreriam, iam demorar mais para sofrer isso, mas outras sociedades que hoje em dia, não a escassez de água que a gente tem, já passam por necessidades, provavelmente seria um ponto bem complicado. Ou vamos pensar em outras hipóteses que poderiam acontecer também. Existe um filme do Sandy Júnior que eles estão num mundo pós-apocalíptico que não tem água e tal, e que as pessoas, para tomarem banho, elas meio que a água vira um pó, ou elas usam areia para lavar as coisas, para higienizar os objetos, e eles tomam banho, eles têm uma máquina que eles colocam um pouco de água, e a água ela vira meio que um vapor, e você consegue se lavar e ainda economizar a água. E é bem interessante esse filme, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é um filme de Sandy Júnior, brasileiro, ele é bem musical, mas dá para um pouco refletir sobre um pouco desse tema. É possível também que surjam várias tecnologias para que a água voltasse a existir, porque quando a gente percebe que um bem natural está acabando, a gente usa o quê? Tecnologia para fazer com que ela ressurja, porque a gente crie ela. Como, por exemplo, aí tem a clonagem, os transgênicos. Muita coisa surge aí para a gente substituir a água em si. Não substituir, mas fazer com que ela volte a existir. Por exemplo, poderiam ter grandes coletores de ar, poderiam ser criados grandes coletores de ar que condensam a água na atmosfera, elas pegam a água da atmosfera. Já existem essas coisas, esses condensadores de ar, e eles foram testados no deserto da Índia, por exemplo. No entanto, eles teriam que ser instalados longe de grandes centros, pois os efeitos colaterais são graves. Por exemplo, em grande escala, causam problemas pulmonares e desertificação. Olha só isso.
Só para você entender melhor, seriam como, por exemplo, aqueles coletores de ar que a gente usa para fazer energia eólica. Só que eles seriam para absorver o ar que passa na atmosfera e transformar isso em água. Olha como isso seria louco, porque eles teriam que ser instalados em lugares bem longe da sociedade, porque para ter um ar mais saudável, para ter uma quantidade de ar, porque, por exemplo, a China, o ar dela é totalmente poluído. Há várias fotos a gente vê que o ar é totalmente escuro, você consegue ver o ar. Então seriam lugares que não seriam propícios para colocar isso, esses coletores de ar, porque seriam uma desvantagem total. Então seria um lugar bem deserto, não deserto, mas que passasse uma grande corrente de ar. Mas ele também tem os seus prejuízos, que seriam: pessoas começariam a ter problemas pulmonares, porque ele ia absorver muito ar mesmo, e consequentemente ia faltar ar. Ou seja, você estaria tirando o ar para fazer água. Você estaria tirando um bem para fazer outro. Seria bem complicado viver nesse mundo. Além da desertificação, com a falta de ar, o oxigênio que as plantas jogam para fora seria totalmente sugado. Então as plantas teriam dificuldade e começaria a acontecer uma desertificação. As pessoas começariam a perder seus alimentos. O ar se tornaria muito mais rarefeito. A gente ia sofrer muito por causa disso. Iam ter dificuldades de respirar. Olha que loucura, velho. O que um simples bem natural pode causar na sociedade e no mundo inteiro. E você já pensou outro líquido que poderia ser substituir a água? Eu tô falando da sua urina, você já pensou nisso? Uma estação espacial internacional, desde 2008, astronautas bebem água graças a um equipamento que recicla o suor e a urina. Em 2050, todas as casas teriam água para cozinhar e beber que viessem dessa máquina. A tecnologia de purificar líquidos de esgoto também deverá ser popular. Já existe um filtro. Eu vi uma propaganda na televisão que já existe um filtro que faz essa purificação da água. Não da água de esgoto. Você não vai chegar com aquela água suja e colocar no filtro. Eu não teria coragem de tomar, mesmo sendo certificado por cientistas e tal. Eu não teria coragem de tomar uma água que, tipo, pegar água do esgoto, colocar no filtro para me tomar. Eu não teria coragem de fazer isso, apesar de todos os estudos e tal, dizer que é seguro, mas provavelmente no futuro as máquinas vão fazer isso. Como eu disse aqui, uma estação espacial já usa o suor e a urina dos astronautas para fazerem água. Ou seja, é você fazendo o processo da água em si mesmo. Você retira a água do seu corpo e depois ingere ela de volta. Claro que provavelmente deve ser uma água bem mais tratada, não deve ter os mesmos efeitos que a água natural, mas se está funcionando e eles estão usando, então provavelmente dá certo. Estima-se aqui que em 2050 provavelmente já vamos ter tecnologias para isso, e em todas as casas já vamos ter máquinas assim para cozinhar e para tomar banho, beber e assim por diante. E agora vamos para uma parte mais espacial. E se existissem oásis alienígenas? Potências como Estados Unidos, Rússia, Índia, Paquistão e China, além de empresas privadas, elas deveriam iniciar umas novas corridas espaciais. O objetivo seria buscar água em asteroides e nas calotas polares de Marte, onde haveria mais água, e é aí que entra as viagens espaciais, o que gira em torno aqui do interestelar, que eu falei para você no começo, que foi a base de todo esse podcast, todo esse episódio. Seriam as viagens espaciais para a gente encontrar água em outros planetas. É muito importante a ciência quando ela encontra um planeta que tenha água, porque tendo água já é um indício de que a vida pode ser gerada ali naquele lugar. Então é aí que as grandes potências começariam as viagens espaciais para conseguir água. E aí também é que entra a guerra para água potável, porque, por exemplo, os Estados Unidos eles teriam condições de fazer uma viagem espacial e trazer água para todo o seu povo, e ainda teria condições de trazer água não só para eles, mas também como fazer uma reserva de água, e isso seria um estopim para uma guerra mundial, e os países iriam se aproveitar muito disso, principalmente os países menores, iam começar a se aproveitar das reservas que ele tinha, dos poderes que ele tem. Isso seria bem louco de se imaginar. A questão da dessalinização da água, que é quando você tira o sal da água. Muitos países já começaram essa busca por esse aprimoramento da água,
de tirar o sal para poder utilizar a água como água potável, que eu acredito que vai ser uma das grandes máquinas do futuro, que seja isso, você vai na praia e consegue... Apesar de que eu acho que esse filtro que eu falei pra você, que já purifica a água, não sei se funciona com a água do mar, provavelmente não, mas deve servir também. Hoje, na Arábia Saudita, por exemplo, 70% da água é dessalinizada, que é a água que é retirada do sal. Tirado o sal da água e a água se torna potável. Nações sul-americanas, como o Brasil, também serão importantes por causa do aquífero Guarani, a maior fonte de água subterrânea do mundo que fica sob nossos pés. Era esse aquífero que eu estava falando lá no começo, que eu não estava lembrando o nome. Ele é uma das reservas de água das maiores do mundo. Você tem noção disso? Que a gente tem uma das reservas de água estrondosas que pode atingir o mundo inteiro, que pode ajudar o mundo inteiro. E tá aqui no Brasil. Então é muito louco você pensar que a água pode ser um estopim para várias coisas de ruins que podem acontecer no mundo. Agora também, a dessalinização, ela pode também causar coisas ruins na água. Ela gera um impacto ambiental muito grande. Além do gasto extremo de energia, a dessalinização ameaça a vida marítima nas regiões costeiras. O mar, ele vai ficar totalmente sem sal, os animais marinhos vão começar a morrer. Olha só, velho, quando você tenta resolver um problema, sempre aparece outro. E a água parece que ela não tem uma solução. A gente já viu aqui que se a gente colocar máquinas para sugar o ar e transformar em água, a gente já peca em outro ponto, que é tirar o ar da população. Se a gente tentar transformar a água salgada em água doce, a gente já destrói praticamente a vida marinha inteira. Cara, se você for pensar na água, ela é muito... É muito louco você imaginar que uma coisa tão simples da nossa vida, que a gente vê todos os dias, pode acabar assim. E mesmo a gente sabendo que um dia pode acabar, a gente continua gastando, a gente continua fazendo tudo desperdícios e tal. Então, vale a gente pensar um pouquinho como a gente está utilizando esse bem que faz tanta falta na nossa vida. E é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje, do primeiro tema aqui do quadro What If? Ou e se, como você preferir. E eu trouxe aqui para você pensar um pouco sobre a água, esse bem tão precioso que pode causar uma destruição global, uma guerra, pode fazer de tudo na nossa vida. Então, se você gostou desse tema, já compartilha com seus amigos, e aí já começa uma discussão entre eles. O que vocês fariam se a água acabasse? Como seria a vida de vocês? Reúne aí, galera. Espero que você tenha gostado desse podcast. Nós nos encontramos aqui na próxima quinta para mais um episódio. Até a próxima, fica com Deus e tchau!